Falei um pouquinho sobre como funcionam algumas áreas da fisioterapia forense, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis e fundamentos que sustentam a fisioterapia forense, tá? É claro que todo fisioterapeuta clínico, né, emite ali o seu relatório, emite o seu laudo, mas os documentos do fisioterapeuta forense são diferentes, né? Porque é uma área especializada em documentos. Então, é uma área onde os profissionais se qualificam, se capacitam, para emitir documentos, seja ele um laudo, um relatório, um parecer, né, uma impugnação, que é uma contestação, né, ou um documento de concordância, né. Então, o fisioterapeuta forense, ele é especialista em documentos, né, em laudos, relatórios, pareceres. E se você já atua nessa área de perícias, né, de laudos, se você tem convivência com laudos, você já deve ter visto muitos laudos genéricos, né? Um laudo de uma página, uma linha, né? Atestados também sem CID, sem CIF, né? Então, apenas uma página escrita. Então, um documento sem uma resolução, sem uma fundamentação, sem uma explicação da metodologia, é um documento opinativo. Não é um documento, um laudo, né? Todo laudo, todo documento, ele precisa ter a explicação da metodologia, explicando como você chegou naquelas conclusões. Não é só falar que o cliente, que o paciente está incapacitado, você precisa mostrar como você alcançou aqueles resultados, né? Então, um laudo sem isso, ele vira uma opinião, né? E a opinião não é aceita, né? Você precisa mostrar a explicação. A fisioterapia forense, ela não é uma especialização nova, né, mas é pouco entendida dentro da própria categoria, né? Boa parte de quem atua na perícia hoje aprendeu sozinho, fez um curso, leu um livro, né, sem saber exatamente a base legal que está pisando, né? E isso é arriscado, porque um laudo mal fundamentado não suporta ali a impugnação, as contestações, né? Então, pelas normas que sustentam essa atuação, vamos a algumas aqui agora, tá? Existe a resolução do COFITO 466 de 2016, que autoriza formalmente a atuação como perito e assistente técnico, fisioterapeuta, tá? Sem ela, você não tem nenhum respaldo para assinar o laudo. Então, no seu laudo é muito importante você utilizar essa resolução do COFITO, a 466 de 2016. Outra resolução muito importante é a resolução 370 de 2009, que obriga a utilização da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, né? Então, um laudo fisioterapêutico sem o diagnóstico pautado na CIF, ele é um laudo bastante fraco, enfraquecido, porque a CIF ela precisa ser utilizada obrigatoriamente pelos fisioterapeutas. Tá? Então, é muito importante também você, quando você for citar o seu diagnóstico fisioterapêutico no seu laudo, né, no laudo que você está fazendo, você também faz referência a essa resolução 370 de 2009. A resolução 464 de 2016, ela regula atestados, relatórios, pareceres técnicos, e isso é muito importante, porque muita gente confunde o que é atestado, o que é parecer, o que é laudo, o que é laudo pericial, né? E são documentos com a função jurídica diferente. O atestado, quem pode fornecer um atestado para o paciente é aquele fisioterapeuta que atendeu aquela pessoa, né? Seja um atestado de comparecimento, seja um atestado de tratamento, né? Já o relatório é um relatório sobre o tratamento, então você precisa colocar ali o plano de tratamento, o desenvolvimento, né? O prognóstico, se o paciente melhorou, se não, se piorou, né? Então, tudo isso você precisa colocar no relatório. Já o parecer, a diferença do parecer e do laudo é só a nomenclatura, porque muita gente vende o seu serviço com o nome laudo, né? Mas o laudo é somente o laudo pericial. Dentro do processo, o laudo pericial é o laudo do perito, né? Então, até um erro de nomenclatura, se você for atuar em um processo e não for o perito do processo, é claro, né? E colocar laudo pericial, esse laudo, o juiz provavelmente não vai considerar esse documento, porque a nomenclatura está errada. Nesse caso, seria um parecer. Se você está formulando um laudo para o processo, você está formulando um parecer se você não for perito. Então, o laudo pericial é só do perito judicial, tá? Já nos casos previdenciários, né, você pode utilizar também a Lei 8.230, de 1991. Ela diferencia a doença profissional da doença do trabalho. Então, ela trata da concausa também, né? É claro que quando o trabalho não causou, mas agravou essa condição. Confundir esses dois artigos, né, que nessa lei tem vários artigos, então confundir referente à concausa, ao nexo causal,
confundir esses dois artigos, muda o tipo de benefício que o segurado pode buscar, pleitear, né? E eu já vi também laudos perderem a força por conta dessa prova. Então, é muito importante você referenciar as leis corretas. Então, por exemplo, você está elaborando um laudo PCD. Então, é importante você citar a Lei 13.146, que fala também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ou então a Lei 142. São muito importantes você citar, fazer referência a essas leis, transcrever também, né, o que diz a lei, para você correlacionar com o caso do seu paciente, né? A diferença entre um fisioterapeuta que faz perícia e um fisioterapeuta forense especializado, fez um curso, fez uma graduação, né, está justamente aqui. A diferença é que no domínio dessas referências, você não precisa decorar todas essas leis, mas você precisa saber qual norma utilizar dentro de cada laudo. Então, se for um laudo trabalhista, você precisa ter referências para utilizar nesse laudo. Se for um laudo previdenciário, se for um laudo PCD, se for um laudo securitário, então você precisa analisar a pólice do seguro do cliente. Então, se você atua ou quer atuar com perícias e nunca tinha parado para mapear essas resoluções, esse é o primeiro passo antes de pegar qualquer caso. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho como essa base se transforma em avaliação, tá? Com instrumento, critério, com números, né, quantificações. Então, no próximo vídeo eu explico tudo isso. Até lá.